Cara, o Belizaros, eu gostei muito do conteúdo daquele dia dele. A gente fez aquele react do vídeo dele de como é que seria o deck do Yugi adulto. Foi bem legal. E ele gostou demais da gente ter reagido no vídeo dele. Então vou reagir ao vídeo dele mais recente, né? Que é Kaiba venceu o Aten no pós-vida. Acho da hora. Acho uma reflexão interessante. E isso aqui, se você não sabe do que ele tá falando do final do filme Dark Side of Dimension, né? Em que o Kaiba, no auge da sua loucura e de criar ali aparatos tecnológicos, né? Ele consegue ir até o Egito Antigo e enfrentar o Yugi, que é uma grande loucura. Opa, obrigado aí. Hurahara42 mandou um sub. Obrigado. Então vamos reagir ao vídeo aqui do Belizaros. Kaiba conseguiu vencer o Aten? Vamos descobrir agora. Eu espero. No final de Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions, vemos que o Kaiba finalmente conseguiu ter o seu duelo contra o faraó. Porém não sabia. E é bizarro que o Kaiba vai com os negócios meio que evaporando, parece que é como se ele fosse uma anomalia naquele tempo ali, ele estivesse forçando a existência dele e fosse uma parada assim. E até transparece de que ele não vai ficar vivo até o final da batalha, tá ligado? Do duelo. Vemos o resultado daquela partida. Aí fica a dúvida. Kaiba venceu ou não o seu eterno rival? É isso que vamos... Eu acho que o Kazuki Takahashi, numa entrevista, respondeu essa parada. Sendo bem honesto, eu acho que ele respondeu. Que ele fez um desenho do Yugi e do Kaiba jogando um outro joguinho. Mas lá na nave do Kaiba, né? Porque o Yugi, acho que depois do Dark Side of Dimension, ele não dedica a vida dele a ficar jogando e sendo mestre pra caraca, sendo o rei dos jogos, né? Ele começa a desenvolver os próprios jogos dele, né? Ele vira, de fato, o rei dos jogos, né? Pelo menos isso no mangá, né? No anime dá a entender que ele continua jogando card game. Continua jogando o Duel Monsters, né? Como eles chamam. Mas enfim, deixa eu... Vamos teorizar no vídeo de hoje. Então, se você quer saber a resposta, deixa seu like, se inscreve e considera se tornar também um membro desse canal. Sem mais enrolação, bora para mais um vídeo. Canonicamente falando, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Yu-Gi-Oh! GX e Yu-Gi-Oh! 5 Dias se passam no mesmo universo. Sim, os animes. Os mangás já são uma outra lore, uma outra parada, uma outra doideira, uma outra loucura, né? Não é à toa que o filme Dark Side of Dimension muita gente não sabe, mas o filme Dark Side of Dimension não é uma continuação do anime. É uma continuação do mangá. Fica aí a curiosidade. Mas eles fizeram de uma forma que quem só conhece pelo mangá não faz diferença, sabe? Mas tem ali pequenos detalhes e nuances que deixam bem claro que é uma continuação do mangá e não do anime. Como, por exemplo, o pai do Duke Devlin aparecer, né? Que ele é um palhaço, né? Isso é referência ao mangá e não ao anime. Ele não existe no anime. A prova disso é que a própria Rebecca e outros acontecimentos do universo filler não são citados, por exemplo. Sei, ao viajar ao passado, encontra pela primeira vez Jaden e depois Yugi. Isso significa que, pela lógica, a continuação do anime em Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension deveria ao menos servir como base para provar que Kaiba venceu o Aten. Muita gente, inclusive, comenta que o fato de Kaiba aparecer em Yu-Gi-Oh! GX é a prova suficiente de que ele finalmente conseguiu vencer seu rival. Tem um porém, ele vai entrar num porém, mas é porque eu falei, né? O anime não continua, quer dizer, o filme Dark Side of Dimension não continua o anime. Na lore do anime, que é como se fosse multiverso, sabe? Marvel, DC, né? Aquelas portas lá do pacificador. No anime, o Kaiba seguiu aquilo ali que aparece no GX e aparece no 5Gs. No mangá, não, né? Curiosa... deixa eu te explicar. Vai, eu tô meio confuso hoje, vamos lá. Porém, pra mim, isso não deve ser considerado. Porque o Kaiba também poderia simplesmente, beleza, cansou de perder e foi seguir a vida dele, desistiu, tá ligado? Um dos principais motivos para eu duvidar desse argumento é o sistema Solid Vision. Ele foi desenvolvido pelo Kaiba para poder criar projeções holográficas interativas, aprimorando o jogo Duel Monsters e, de certa forma, se preparando para os poderes sobrenaturais do Pegasus. O Pegasus é o criador, né, o cara que traz, na verdade, para o mundo moderno o card game, né, nas regras e tal, porque lá atrás eles jogavam, né, uma versão alfa do card game com as tábuas, né, e o Kaiba é o cara que introduz os hologramas, né, e os hologramas inicialmente eram só hologramas mesmo, depois eles viram, esse aí que ele fala, né, Solid Vision, né,
Eu tô só reexplicando o que ele tá falando, é foda. A ideia era que as cartas tivessem microchips, para que quando os duelistas se enfrentassem, os discos de duelo tivessem acesso a dados contidos para criar esses hologramas. Esse sistema foi utilizado até Yu-Gi-Oh! 5D. A carta tem microchip? Eu achava que lia uma figura ali, tá ligado? A carta tem micro... Eu não sabia que a carta tinha microchip, se torna tudo muito caro. Que isso? Pegasus não botou microchip em cada carta não, mano? Qual é? Eu não sabia essa parte do microchip. Inclusive nos Reading Duels. Porém, com a chegada do último filme, Kaiba nos apresenta um sistema evoluído. Um novo disco de duelo desenvolvido pela Kaiba Corporation cria hologramas de visão sólida a partir de imagens no cérebro do usuário. Ele nem precisa da porcaria da carta, isso é verdade. Algo que claramente não aparece em Yu-Gi-Oh! GX, confirmando que Dark Side of Dimensions não se passa entre o primeiro e o segundo anime da franquia. Ele tá falando aqui, ele vai chegar no que eu já falei pra vocês. Dei spoiler do vídeo dele, desculpa. Ou seja, vemos o Kaiba aqui, não prova nada sobre se ele venceu o Aten. Só que temos que falar de outra coisa. Provavelmente você já deve ter visto essa arte aqui do Takahashi. Caraca, o que eu falei, ele trouxe, mano! Gênio, gênio! 4 anos se passaram desde que Yugi se formou. E como esperado, ele venceu um concurso mundial de jogos, começando a trilhar seu sonho de ser um criador de jogos. E esse concurso... Eu dei spoiler. Aí, tá aí, ó. Essa arte, de acordo com o Takahashi, ela é canônica, tá? Ela é canônica. E meio que ela se passa depois de Dark Side of Dimension, né? Então Kaiba voltou, Kaiba tá vivo, tá? Ele não se matou lá não jogando. O jogo de Yugi recebe uma avaliação alta, tanto que a Kaiba Corporation acaba embarcando em um desenvolvimento conjunto. A imagem nos mostra que Yugi e Kaiba estão agora em batalha no espaço jogando o protótipo de Spherium 2. Eu trouxe esse post pro vídeo justamente porque O nome do jogo eu não sabia, Spherium 2, né? É tipo como se fosse um War, né? Porque tem uns campos ali, né? Aí tem o Dragão Branco e o Mago Negro, eles estão jogando aqui, aqui estão jogando aqui, né? E lá no fundo tá eles também. Muita gente, ele prova que Kaiba venceu o Aten no pós-vida. Mas será mesmo? Bem, essa foto, segundo o próprio criador de Yu-Gi-Oh!, se refere a um futuro possível para a história que vemos adaptada no filme. Ou seja, poderia ter acontecido, mas não quer dizer que aconteceu. Então, dá pra cravar uma vitória? Ele meteu um Mortal Kombat som, mano. Agora que eu me liguei. Pra gente responder isso, temos que ter noção do quanto ele estava preparado para esse duelo. No filme, vemos como Kaiba evoluiu tanto em sua tecnologia de duelos que conseguiu criar uma versão holográfica do próprio faraó, não só copiando as estratégias que já possuía, mas também prevendo como seria o seu deck mais evoluído. Porém, esse duelo tá longe de ser a mesma coisa que enfrentar o Aten cara a cara. Primeiro porque não acho que ele consiga projetar todos os poderes dele. Mesmo que contra Pegasus ele tenha melhorado o sistema para impedir a leitura de mentes, contra o faraó ele não tem como prever quanto suas habilidades evoluíram, muito menos não dava pra botar um sacar de destino automático, né? Nos gostaria de enfrentá-lo sem usar o seu máximo. E segundo, porque nem ao menos vemos o Kaiba enfrentando os deuses. Por mais que Yugi tenha provado que é possível vencê-los, seu deck tá longe de não ter melhorado ainda mais, tornando mais difícil vencer as criaturas divinas. Isso significa que o resultado é imprevisível, podendo ser qualquer coisa. Mas será que esse Kaiba aceitaria algo menos que uma vitória? O Kaiba que é mostrado ao longo da série é um personagem extremamente bem escrito. Como o faraó, o orgulho é a força e sua fraqueza, já que nunca desiste de um desafio e dá tudo o que pode em um duelo. Isso resulta em um senso de superioridade, tornando extremamente... Cara, eu acho um Kaiba um puta babaca, cara. Puta babaca. Eu não gosto desses personagens que são extremamente arrogantes, prepotentes, tá ligado? Não gosto disso. Não gosto disso. Difícil ganhar seu respeito, especialmente em relação a pessoas que ele considera inferiores a ele, e faz com que ele despreze inferiores a ele, tá falando. E trate os outros como inferiores até que ele mesmo os considere seus iguais. E com certeza, Aten é um dos poucos que conseguiu esse respeito. Porém, isso tá longe de dizer que o Aten é insuperável.
Kaiba também é conhecido por sua mentalidade perfeccionista e por seu desdém pela mediocridade como um padrão aceitável. Tanto que a cena final nos dá a ideia de que provavelmente as partículas escuras em volta dele, enquanto anda para o palácio egípcio, são indicativo de que ele replicou a habilidade de Plana de transcender dimensões. Verdade, eu tinha entendido mais como se ele fosse uma anomalia naquele tempo, né, que eu falei lá no começo. E não tá bem ali, né? Tá uma coisa meio doida. Tudo bem. Isso significa que o Seto também pode voltar para a dimensão original dele, quando quiser. Se forem necessárias 1000 partidas, então... Cheio de LEDzinho no corpo, que doideira. Ele duela as 1000 partidas, mesmo que tenha que se adaptar àquela dimensão até conseguir vencer o seu rival. O Joey, teoricamente, ganhou do Yugi, tá? Isso aconteceu fora das telas, porque na Batalha da Cidade, o Joey perde pro Yugi, e com isso o Yugi ganha o Red Eyes. E depois o Red Eyes volta pro Joey. E o Yugi não. O Yugi até poderia oferecer o Red Eyes, mas o Joey não aceitaria o Red Eyes de bom grado. Ele iria jogar até poder recuperar o Red Eyes, eu acho. Mas ele poderia perder o deck dele inteiro contra isso. Enfim, fica a curiosidade também. Ou seja, pra mim, ele venceu sim. Mas e aí? Qual é a sua teoria? Em algum momento ele vence o Yugi? Sim. Acho que isso é plausível. Mas se ele venceu de primeira, são outros 500, né? Venceu ou não o Aten? Me diz aqui. Valeu. Fora que o Yugi, de repente, não tava nem com o deck dele ali, né? Ele pegar as cartas com os caras que tava ali, porque... Ele tava no Egito, mano. Tu acha que ele levou as cartinhas? Não levou. Talvez foi jogar as tábuas com o Kaiba, né? Kaiba, porra, as cartas que a gente tem aqui é meio grande, tá ligado? É uns pedrão de 2 metros de altura. Não, é maior, acho que é uns... É maior. Eu pela sugestão do vídeo, obrigado por tudo. E ajuda o canal se inscrevendo e deixando o seu like. Por quê? Se existe vida inteligente lá fora, então vamos ensiná-los a duelar. Essas são as prioridades do Kaiba. Se existe vida inteligente lá fora, vamos ensiná-los a duelar. Insano. Cara, é assim, né? Não tem resposta porque não tem uma informação oficial sobre isso, né? O que ele faz aqui é desenvolver a ideia, apresentar alguns pontos a respeito. E ele acha que o Kaiba venceria o Yugi ali, né? Eu acho que o Kaiba de fato venceria em algum momento mesmo. Acho que isso de fato é plausível, tá? Mas é muito doido, né? E o Kaiba tá ali jogando com o Yugi depois naquela outra imagem, muito maneiro, né, cara? Eu falei da imagem, ele botou aqui, né, cara? Eita, aqui, ó. Eu falei da imagem, ele botou aqui, ó. Tá um Mokuba aqui em cima também com os cientistas, né? Eles estão jogando essa porra no espaço, né? Não sei se porque ele pode, ou se porque, tipo assim, o bagulho é instável, né? É um outro jogo, né? Mas os monstros... O DM, né? Aí ele fica reposicionando eles aqui, né? Deve ser uma espécie de war de Yu-Gi-Oh! Beleza, vamos assistir mais um aqui? Assistir o próximo? Vamos lá?